Olá! Hoje quero fazer um vídeo especialmente para quem comprou o Fórmula de lançamento e agora precisa colocar em prática as técnicas de marketing digital que aprendeu no Fórmula, mas precisa gerar conteúdo e traduzir isso para o cotidiano. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, vem comigo que esse vídeo é especialmente para você. Olá, eu sou Marcelo Favoto, sou especialista no mercado audiovisual há mais de 20 anos e uma das dúvidas que muitos alunos acabam tendo é sobre a geração de conteúdo massiva, quando você tem que gerar muito conteúdo num espaço curto de tempo. Isso para grandes profissionais já é um grande desafio. Imagina para você que comprou o Fórmula de lançamento e tem que gerar um conteúdo gigante. E agora, o que eu devo fazer? Esta é uma dúvida que, naturalmente, quem está começando no mercado audiovisual, ou você que está lançando um especialista, você que é um especialista que está lançando o seu infoproduto, naturalmente também deve ter. Quando nós falamos de fórmula de lançamento, é um recurso que, naturalmente, traz um apanhado de técnicas para você vender muito. Esse é o grande objetivo de fazer 6 em 7. Quando nós falamos da fórmula de lançamento, é uma técnica de vendas. E uma das principais premissas dessa técnica de venda é justamente o conceito de você ter, na realidade, muito conteúdo de valor em mídia social. Ou seja, você criar a consciência das pessoas quanto à necessidade que elas têm do seu serviço, ou do seu infoproduto, ou literalmente do seu curso. Quando nós falamos do fórmula de lançamento, uma das principais características é você criar os vídeos nuggets e os vídeos raiz, o Nutella e o raiz. Quando nós falamos desta geração de conteúdo, se nós colocarmos uma situação bem básica, bem simples, você vai fazer o seu lançamento em 60 dias ou em 90 dias. Isto por si só já deixa claro que você deveria então fazer 90 vídeos, um por dia. Se o seu lançamento é em 60 dias, você deve fazer 60 vídeos, um por dia. Entre esses vídeos nós temos o raiz, como nós já sabemos, trabalhar com vídeo raiz é aquele vídeo mais denso, é aquele vídeo mais longo, que ele pode ter aí 15, 20, 30, 40, 45 minutos. Enquanto os Nutellas, eles devem ter aí na média entre 1 minuto, 5 minutos, são vídeos bem mais curtos. No entanto, nada acaba fugindo da regra básica de você ter que lançar pelo mínimo um vídeo por dia. Então, como colocar em prática o que você aprendeu no Fórmula de Lançamento? A dica número 1, ela é muito simples. Organize o conteúdo da sua agenda desses vídeos que você vai lançar. Quando nós falamos de organizar a sua agenda, é justamente separe os tópicos sobre os assuntos. Quando nós falamos de separar o tópico, é exatamente para você, como especialista, ou você que está lançando o especialista, poder direcionar esse especialista. Quantas vezes, como especialista, eu começo uma palestra falando sobre um determinado assunto, porém, no meio do assunto, eu me lembro de um assunto que tem relação com esse primeiro que eu estava falando. Se eu sei, eu tenho a minha agenda organizada, que esse segundo assunto que eu me lembrei, ele vai entrar num vídeo na sequência, eu já posso, inclusive, no meio da gravação, falar: olha, para você que tem dúvidas sobre geração de conteúdo, em breve nós vamos lançar um vídeo que vai ensinar a você como tirar os melhores recursos na gravação do seu celular. Veja, eu estou usando exatamente essa técnica. Eu tenho na minha agenda de conteúdo já separado para ensinar isso para vocês.
Então, enquanto eu estou falando como organizar a agenda, isso não tem a ver com a gravação, mas tem a ver com a gravação. É claro que para eu separar a minha agenda, eu estou falando que eu vou fazer as gravações. Então, naturalmente, eu sabendo sobre o assunto que eu vou tratar, isso me facilita que mesmo quando o especialista se lembra de um assunto, ele sabe que esse assunto será sim, assunto de um vídeo no futuro. Então, um dos tópicos fundamentais é justamente esse. Organize a sua agenda de conteúdos para consolidar a sua autoridade. Então, o que eu quero dizer com isso? É justamente você, para demonstrar a sua autoridade, você tem que mostrar que você conhece do assunto e que você navega entre os tópicos. Porém, eu tenho que ser organizado. Quando nós falamos de consolidar a sua autoridade, é justamente você começa falando sobre um assunto e termina justamente sobre esse assunto. Você não começa falando sobre um assunto, aí vai para o segundo assunto, o terceiro assunto, o quarto assunto e mistura tudo. Isso demonstra a falta de organização. Em vários anos ministrando treinamento e trabalhando no meio profissional, uma das coisas que eu sempre notei é que existem diversas diferenças entre profissional e profissional que sabe ensinar. Muitas vezes você pode ser um grande profissional, mas você ainda não sabe ensinar o que você sabe. Então entenda que nos vídeos o ideal é que você faça a transformação para o seu público, que você mostre que é possível o seu público aprender com você. Então você deve, naturalmente, organizar o que você está falando. Então, quando você organiza o que você está falando, você consegue começando falando sobre um assunto e terminar sobre o mesmo assunto. Como eu disse, não basta você saber. Para você fazer um lançamento de sucesso, você precisa mostrar que você sabe ensinar. Você domina o assunto e sabe ensinar sobre esse assunto. E aí, naturalmente, outra característica é comece a produzir. Quando nós falamos da produção, é exatamente isso. Muitas pessoas pensam em sair gravando de uma hora para outra, querer gravar. Meu lançamento é em 60 dias, vou gravar 60 vídeos. Deixa eu gravar tudo de uma vez e já tirar isso da frente. Não é bem por aí. Como vocês vão notar em outro tópico, que eu já vou abordar, é justamente uma questão de organização. Organize sua agenda e você verá que você sempre terá vários assuntos a debater e, consequentemente, você vai dividir os tópicos para o seu público, para as pessoas que estão te assistindo entender sobre o assunto. Divida para ensinar. Pegou a visão? A segunda dica que eu tenho para passar para você que comprou fórmula de lançamento e agora precisa colocar a mão na massa é justamente aprenda a ouvir as dores da sua audiência e não tenha medo de testar. Lembra o que eu estava falando anteriormente? Quando nós falamos sobre gravar tudo de uma só vez, você perde a oportunidade de muitas vezes ouvir a sua audiência. Quando você está ouvindo a sua audiência, você acaba filtrando muitas perguntas que o seu público tem. Então você está consolidando a sua autoridade. Você está criando uma audiência para esta audiência se tornar possivelmente um lead e, consequentemente, virar um comprador, virar um cliente. Quando nós falamos de você consolidar a sua audiência, naturalmente as pessoas ficam muito mais engajadas, elas participam muito mais quando tem as suas perguntas respondidas. Então, se você sai gravando muitos vídeos, um na sequência do outro, muitas vezes você acaba perdendo a oportunidade de
ouvir a sua audiência. Então, ouça a sua audiência. Não tenha medo de testar modelos de resposta, seja em live, seja em mídias sociais diferentes. Colocar, por exemplo, respostas de um vídeo que está rodando no YouTube, você começar a engajar as pessoas e puxar para outras mídias sociais. Então entenda que quanto mais você interagir com as pessoas, naturalmente mais as pessoas acabam se sentindo acolhidas e interagem também com você. Então, quando você fala sobre gravar vários vídeos com antecedência, você acaba perdendo esta interação. Por isso que no bloco anterior eu disse sobre a sua agenda. Organize os assuntos da sua agenda, mas não tenha medo de testar e mudar a sua agenda conforme a demanda, conforme a necessidade justamente do seu público. Quando o seu público faz uma pergunta pontual e que você vê que ela é importante, se ela está programada mais à frente, logo na sequência você vai responder, mantenha o cronograma. Porém, se é um assunto que é importante e você pode alterar a sua agenda, você pode colocar esse assunto no meio de outro vídeo como resposta para o seu público, isso acaba engajando muito mais. Então não tenha medo de testar, não tenha medo de colocar os assuntos e interagir, ouvir a sua audiência. Esse é um tópico fundamental para quem comprou fórmula de lançamento e muitas vezes fica preso numa técnica, fica preso dentro de um sistema em que não tem a abertura ou a flexibilidade para você fazer e atender às necessidades que muitas vezes a sua audiência tem. Então, cuidado com a antecipação do vídeo. Não antecipe demais. Tenha uma folga, e o que eu considero uma folga razoável, que sempre quando eu vou prestar consultoria para amigos que estão fazendo lançamento, ou eu mesmo nos meus lançamentos, quando eu vou montar um cronograma, eu acredito que você ter numa média de 15, 20 vídeos de antecipação, isso é uma média bem saudável. 15 dias de antecedência é o ideal para você ter folga para qualquer imprevisto. Com isso, você não deixa a sua audiência na mão e você passa essa confiança. Você mantém o ritmo, mantém os seus vídeos e não deixa ninguém sem vídeo em situação nenhuma. Entendido? E outra dica fundamental que eu posso passar para você que comprou fórmula de lançamento e agora tem que botar a mão na massa, tem que fazer o seu conteúdo, é crie hábitos no seu público. O seu público tem que estar acostumado com os dias, com os horários. Qual é a periodicidade com que você faz os seus vídeos e posta os seus vídeos? Quando a pessoa se acostuma com isso, ela começa a te seguir de maneira mais automática. E isso é uma grande vantagem. Quando nós falamos de mídia tradicional, veja um exemplo muito simples, o quanto a dona de casa está acostumada a assistir a novela à noite. Veja se a sua avó, veja se em muitos casos a sua mãe, não tem este hábito. Quando você cria o hábito de assistir a novela todos os dias, quando falta a novela, a pessoa fica meio perdida. Veja que o hábito que vem de gerações é difícil de ser quebrado. Já para a nova geração, veja o hábito de acessar as mídias sociais. Veja que muitas pessoas se sentem meio manco quando não têm acesso à mídia social. Então, seja ela a mídia social que você esteja acostumado, seja um TikTok, seja o nosso YouTube, seja o Facebook, seja o Instagram, seja a mídia social que for, você, quando tem o hábito de consumir aquele conteúdo, quando você não consome, você acaba se sentindo fora d'água. Você se sente como se estivesse faltando alguma coisa. Então, quando você cria o hábito, você conquista também muito mais o seu
público. Quando nós falamos de criar o hábito, é justamente você não deixar faltar. E nesse caso, vejo o quanto isso tem a ver com os assuntos que eu acabei de abordar. Quando você fala sobre criar hábito, isso naturalmente vem de você ter uma boa agenda. Com uma boa agenda, você consegue organizar os tópicos, consegue organizar o seu conteúdo, e quando você coloca o hábito dentro desse conteúdo, de todos os dias, tal horário, vamos postar um vídeo, e as pessoas começam a acompanhar esses vídeos, eles começam a contar com a sua ajuda. E veja que a fórmula de lançamento, ela é pautada justamente neste quesito, a transformação que você pode fazer perante ao seu público. A transformação, ela tem a ver também com confiança. A pessoa, se ela está te ouvindo porque ela acredita no que você está falando. Consequentemente, ela pode sim se tornar um lead e também um cliente, porque ela acredita em você. Agora, se você grava um vídeo hoje, grava um vídeo amanhã, mas não posta nada depois de amanhã, não posta nada depois de 3 dias, não posta nada depois de 4 dias, a pessoa não sente que você está comprometido com ela. Então entenda que o criar hábito cria também essa ligação de comprometimento. Você está comprometido com a sua audiência, e a sua audiência, quando percebe isso, ela passa a te seguir naturalmente e instintivamente. Então, quando você mantém o hábito, quando você mantém o ritmo, você acaba mostrando para essa pessoa que ela pode contar com você. Quando você lançar o curso, ela sabe que ela pode contar com você. Por isso que é importante você criar hábito. Crie hábito na sua audiência, que ela instintivamente vai passar a acreditar em você. Entendido? E o tópico mais importante que eu posso destacar para você que comprou fórmula de lançamento é: não se acomode. Você deve buscar evolução e evoluir sempre. Esse é, sem sombra de dúvida, o ponto mais importante. Infelizmente, eu já encontrei com muitos amigos que investiram alto, investiram muito em cursos, colocaram todo o seu dinheiro e muitas vezes um dinheiro até que a pessoa não tinha, e acabou investindo até com dinheiro emprestado de familiares. Eu entendo isso. No entanto, entenda a característica básica do ensino, da transformação. Ela não acaba nunca. Então, quando nós falamos do Fórmula, o Fórmula de Lançamento é um curso maravilhoso que traz técnicas maravilhosas de marketing digital, que traz técnica de venda. No entanto, seja na sua especialização, você precisa evoluir sempre, e seja em complemento à fórmula. Muitas vezes você precisa se dar o direito de aprender como iluminar uma cena, como gravar melhor com o celular ou com uma webcam, ou se você tem uma câmera fotográfica, qual é a melhor configuração da câmera fotográfica para se gravar vídeos? Qual é a melhor lente? Em termos de iluminação, poxa, eu tenho um ambiente aberto, eu tenho uma janela, eu tenho, na realidade, um ambiente que tem muito barulho. Qual é o melhor microfone que eu deveria utilizar para gerar esse conteúdo? Então, tudo isso são desafios que, se você se dedicar um pouquinho a aprender, a evoluir nessas vertentes, você vai gerar um conteúdo mais qualitativo, um conteúdo de maior qualidade. Entenda que o grande foco de você gerar o conteúdo de valor é, naturalmente, o seu conhecimento. É você passar o seu conhecimento no vídeo. Agora, quando o seu vídeo é muito ruim, é difícil a pessoa se concentrar.
porque tem muitas coisas acontecendo em volta, ou o microfone tem muito chiado, tem muito barulho à sua volta. Então entenda que algumas características elas vêm em complemento ao Fórmula. E vamos ser sinceros, né? Se você está criando um curso, que você quer vender um curso para alguém, você tem que destacar a importância do aprendizado. O quanto sempre as pessoas precisam evoluir e precisam aprender. Então por que você não aplica isso no seu cotidiano? Entenderam? Quando você fala sobre, poxa, as pessoas precisam do meu curso, mas eu não preciso evoluir também? Sim. Então quando nós falamos da etapa mais importante, o Fórmula é um curso de marketing digital, técnica de venda sensacional, que utiliza psicologia para influenciar a decisão de compra e venda. Então, quando nós falamos do Fórmula de lançamento, ele é o pontapé inicial para uma grande carreira e um grande negócio. Porém, ele não é o final, ele é o início. Você entendeu do marketing digital? Perfeito, mas você tem dinheiro para contratar uma grande equipe para produzir os seus vídeos? E mesmo que você tenha dinheiro, você tem, na realidade, esses profissionais à sua disposição para você gravar praticamente todos os dias conteúdo para abastecer a sua audiência? Então veja o quanto muitas vezes não é só questão de ter ou não ter o dinheiro. A questão de quem está se lançando muitas vezes é entender até para poder pedir para a equipe fazer aquilo que você considera o melhor para o seu lançamento. Então, se você é um especialista, por exemplo, em costura, eu vou lançar um curso de costura. Se você entende de ângulo de câmera para pegar melhor o ponto que você quer mostrar sobre a sua costura, o seu vídeo vai sair melhor. Se você não entende nada, você fica na mão de outras pessoas que muitas vezes não entendem da costura e não pega exatamente o ponto que te interessa. Então entenda o quanto, mesmo que não seja você que vá editar, você precisa ter o conhecimento mínimo para poder pedir corretamente para a pessoa como você quer a edição. Então, esses conceitos, eles vêm a partir do ponto que você entende que o Fórmula é o pontapé inicial. Evoluir sempre será necessário. E graças a Deus, né, gente? Quando nós falamos de evoluir, é exatamente a necessidade que outras pessoas têm de consumir o seu conteúdo. Senão, ninguém precisaria comprar curso nenhum. Então, o ideal é que você entenda e aplique isso na sua vida, que não é normal a pessoa achar que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Nós precisamos ter, mesmo como especialistas, a humildade de aprender sempre. Outro exemplo básico, eu, na minha carreira, há mais de 20 anos, conhecendo a maior parte dos softwares que estão aí no mercado, no entanto, todos os anos os softwares têm atualização e eu preciso me atualizar junto com o software. Vira e mexe, aparecem programas novos e que eu não posso julgar se o programa é bom ou não se eu não entendo para que ele foi criado e qual é a necessidade que ele se propõe a resolver. Então eu preciso aprender essa ferramenta nova para saber se ela resolve o que ela se propõe ou não. Então veja, aprender e evoluir é uma constante. Você aprendendo que nós sempre precisamos aprender, fica tudo muito mais simples, inclusive para você vender o seu próprio curso. Porque você está passando a verdade que você também pratica. A pessoa sabe que a educação, o ensino, transforma. Quanto mais você aprende sobre vários assuntos, mais fácil é de você dominar
o seu assunto e converter com exemplos práticos. Então, quando nós falamos sobre o Fórmula de Lançamento, é sem sombra de dúvidas um pontapé sensacional, mas é um pontapé. E você? Tem mais dúvidas sobre o mercado audiovisual? Você tem dúvidas sobre geração de conteúdo? Dúvidas sobre como produzir os vídeos para o seu lançamento? Então, se tiver, deixa aí nos comentários a sua dúvida, deixa aí nos comentários como que você gostaria, naturalmente, de ver um equipamento funcionando, como que você gostaria de ver na prática uma iluminação profissional. Conforme eu disse, né? Você, obviamente, tem a sua programação, você tem a sua agenda. Eu tenho a minha agenda, então eu sei que eu vou falar sobre vários assuntos do mercado audiovisual, mas um dos tópicos que eu falei para vocês nesse vídeo foi justamente, olha, ouça o seu público. Então é isso mesmo que eu estou pedindo para vocês. Por favor, falem comigo, deixem aí os seus comentários, compartilhem esse vídeo, deixem as suas dúvidas, que com o maior prazer nós estamos aqui para ajudar a você a esclarecer as dúvidas e te ajudar a fazer um grande lançamento. Conta com a gente. Um abraço, até a próxima.